estamos neste período que o mundo inteiro está rejeitando a santa lei de Deus, a lei escrita pelo dedo de Deus. E é por isso que virá a ira a todos os habitantes da terra. A ira de Deus virá sobre os habitantes da terra, sobre os transgressores da santa lei de Deus. A estes virá a ira de Deus, a qual são as 7 últimas pragas. Então, neste exato momento, esta geração rejeita a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos para que todas as nações guardassem os 10 mandamentos, a santa lei de Deus. Mas esta última geração rejeita a santa lei de Deus, a santa lei de Deus, a qual os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. E Deus, neste exato momento, fará o seu juízo a todos esses transgressores da santa lei de Deus. Então, a todos os adoradores da bestas que guardarem o primeiro dia da semana, esses receberão a ira de Deus. Então, neste exato momento, as duas classes que estão sendo divididas nesta última hora, uma classe que guarda a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, e uma classe que guarda a lei da besta. Então, é por isso que aqui a palavra de Deus nos declara: de que lado você está? A santa lei de Deus, você está obedecendo a lei de Deus, ou você está obedecendo a lei do homem, a lei da besta, os mandamentos da besta? Então, é por isso que o Apocalipse 13 apresenta a besta semelhante ao leopardo, e tem corpo de leopardo e os pés de urso, e tem boca de leão. Esta besta está representando um poder romano, a qual mudou a santa lei de Deus, e ele modificou a lei de Deus. Aquela lei escrita pelo dedo de Deus, a besta, ele modificou esta lei. Então é a razão pela qual aqui temos os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, a qual manda guardar o santo sábado. E aqui abaixo temos a lei da besta, a lei do catecismo da Igreja Católica, que manda guardar aqui o domingo. Então, neste exato momento, quem você está obedecendo? Você está obedecendo a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, ou você está obedecendo a lei da besta, escrita pelo homem? Então, o Apocalipse 13 apresenta a besta, e esta besta está representando um poder político e religioso. Foi esta besta que no ano 321 mudou o sábado para o domingo. Então, de acordo com a palavra de Deus, Daniel 7, versículo 25, aqui a palavra de Deus declara que este poder papal, a qual é o chifre pequeno, cuidaria em mudar os tempos e a santa lei de Deus. E assim, no ano 321, a besta, o poder papal, mudou a santa lei de Deus e mudou o sábado para o domingo. E assim o mundo inteiro hoje adora a besta. E nós estamos vivendo na última mensagem, a mensagem final, uma mensagem de misericórdia, a qual é a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo ameaça o mundo inteiro. E diz: se alguém adora a besta e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Então, neste exato momento, nações inteiras estão adorando a besta, estão observando os mandamentos da besta. Então, a todos que observarem esses mandamentos da besta, receberão as 7 últimas pragas. É por isso que Cristo, em sua visão, viu esta geração recebendo a marca da besta. Esta geração se dividindo em duas classes. E nós estamos neste período que uma lei saiu nos Estados Unidos, a lei federal, uma lei que leva os habitantes do mundo inteiro para guardarem o domingo, o qual é o primeiro dia de semana. Esta lei saiu no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump
Papa João Paulo II. E depois volta à Casa Branca. Após ele adorar aquela imagem, volta à Casa Branca e ele assina o decreto dominical. E este decreto dominical, a qual é a marca da besta. E após ele assinando aquela lei, então ele liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovessem este mesmo decreto. E assim, a partir deste período, as igrejas começaram a promover a falsa liberdade religiosa. E assim, o decreto dominical saiu disfarçado em nome de liberdade religiosa. E neste período, as igrejas começaram a promover a falsa liberdade religiosa. E assim, a liberdade religiosa foi tirada. E estamos vivendo um período que já não há a liberdade religiosa. Então, neste exato momento, a palavra de Deus nos declara, em Apocalipse capítulo 13, ali no versículo 16, a todos os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os escravos, os livres, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver esta marca da besta. E vocês, na verdade, sabem o que é esta marca da besta? O que é a marca da besta? A marca da besta é o decreto dominical, a qual saiu no dia 2 de junho de 2020. E este decreto dominical, uma lei que manda o mundo inteiro para guardarem o primeiro dia de semana, a qual é o domingo. Então, neste exato momento, a todos que receberem a marca da besta, vão receber a ira de Deus, a qual é as pragas que estão vindo na terra. As pragas do Apocalipse 16. Então, é por isso que estamos dando este último aviso. É um aviso final para os habitantes da terra. Um aviso com misericórdia. E neste momento, todos aqueles que ouviram o chamado de Deus, o último chamado de Deus, esses escaparão das 7 últimas pragas. Aqueles que não receberem a marca da besta, esses não receberão a ira de Deus. Por isso nós devemos obedecer à santa lei de Deus. A mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, seu versículo 9, é uma ameaça feita aos seres humanos, aos habitantes da terra. É necessário que a humanidade deve atender o aviso final, deve atender o chamado de Deus, chamado divino, nesta última hora. E assim estamos em período deste decreto dominical, o qual é o sinal da besta. E o sinal da besta, neste exato momento, é a autorização do líder da Igreja Católica, a qual é o Papa. O líder da Igreja Católica, ele é a besta mencionada no Apocalipse capítulo 13. Então, a sua autoridade, ele é que deu a autoridade que o domingo deve ser o dia do Senhor. E assim, no ano 321, o imperador romano Constantino, ele tirou o sábado e colocou o domingo. E a partir deste período, as igrejas batizaram, as igrejas protestantes evangélicas batizaram o filho do papado, o qual o domingo significa o filho do papado. E assim todos hoje estão adorando a besta. Mas a mensagem nos adverte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, o tal também beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Esta é a ira de Deus, a qual é as pragas que virão. Então a ira de Deus virá para esses transgressores da santa lei de Deus. Vejam aqui a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. De acordo com Êxodo capítulo 20, o seu versículo 13 a 17, ali está a santa lei de Deus, que hoje a humanidade rejeita. Então, por isso, esta geração receberá as 7 últimas pragas por rejeitarem a santa lei de Deus e abraçarem a lei do homem, a qual é a lei do catecismo, a lei do homem, a qual ela mudou. Por isso, de que lado você está? De que lado você está? Você está obedecendo a lei de Deus ou você está obedecendo a lei do homem? Então, é o momento de fazer uma decisão a todos os moradores
da terra devem tomar uma decisão antes que o tempo da graça termine. E nós estamos vivendo no tempo da graça. Estamos vivendo no tempo de misericórdia. E quando o tempo da graça terminar, virá as 7 últimas pragas sobre os transgressores da santa lei de Deus. Por isso, nós devemos obedecer à santa lei de Deus. Então, devemos aqui obedecer esta lei, a lei de Deus escrita pelo dedo de Deus, a qual nós encontramos que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem a tua visita que vem em sua casa. Porque Deus criou os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas, em 6 dias. Mas ao 7º dia, ele descansou e abençoou e santificou o 7º dia. Então, veja, voltemos no princípio da criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 até 12 e 3. Havendo Deus acabado de criando os céus e a terra, então ele descansou e abençoou e santificou o dia 7. Então, neste exato momento, ali o sábado não é apenas dos judeus, mas o sábado começou desde a criação dos céus e da terra. Então, é por isso que todos deveríamos obedecer à santa lei de Deus. O sábado não é apenas dos judeus, mas o sábado é para toda a humanidade, para que todos respeitem o 4º mandamento. É por isso que ali constitui o selo do Deus vivo, de acordo com a palavra de Deus. Êxodo capítulo 31, ali nós encontramos o versículo 12. Diz que certamente guardareis os meus sábados em todas as vossas gerações, porque servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então, neste exato momento, o sábado é o sinal de Deus. O sábado é o único que apresenta que Deus é o Criador dos céus e da terra, de acordo com o 4º mandamento. Então, Ezequiel capítulo 20, o seu versículo 20, a palavra de Deus declara: certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Então, vejam o que está a dizer a palavra de Deus. De acordo com o Apocalipse capítulo 7, ali também fala do selo do Deus vivo, a qual é o santo sábado. E de acordo com a palavra de Deus, João diz que eu achei-me na ilha de Patmos no dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? De acordo com a Bíblia, Isaías capítulo 58, o seu versículo 12 a 13. O dia do Senhor está se referindo ao santo sábado. O dia do Senhor não está se referindo ao primeiro dia da semana, qual é o domingo. O domingo é a autoridade do Papa. O Papa é quem autorizou que o domingo deve ser o dia do Senhor. Mas o domingo era o dia dos pagãos, que os pagãos adoravam o sol. E neste exato momento, a besta ela trouxe este dia para o cristianismo, trouxe dentro da igreja para ser o dia do Senhor. E assim todas as igrejas protestantes, evangélicas, batizaram este filho do pecado. É por isso que o mundo hoje está obedecendo a lei do homem, a qual manda guardar domingos de festa. Aqui a lei do homem está a dizer guardar domingos de festa. Mas aqui a santa lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia será o dia do Senhor teu Deus. Não podes trabalhar, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua visita, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia descansou e abençoou e santificou. E assim, neste exato momento, desta forma, aqueles que obedecerem à santa lei de Deus, guardarem os mandamentos de Deus, esses receberão o selo do Deus vivo. Mas aqueles que desobedecerem à lei de Deus, guardarem a lei do homem, a qual diz guardai domingos de festa, esses receberão a marca da besta. Então é por isso que nós estamos neste período, que esta lei já saiu. Todos os habitantes receberão o selo da besta.
Então, neste exato momento, fomos enganados. Os iluminantes enganaram o mundo e as igrejas, dizendo que o sinal da besta é um microchip, ao qual todos terão colocado o microchip. Mas não é isto que a Bíblia declara. O microchip, se for assim, todos nós temos microchip nos nossos celulares. Então, o sinal da besta não é um microchip, mas o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo em lugar do santo sábado. É por isso que, assim, em todo o território dos Estados Unidos, então foi garantido que agora será colocado as 2 placas dos 10 mandamentos em todas as escolas dos Estados Unidos da América. Mas essas placas dos 10 mandamentos que serão colocadas nos Estados Unidos não é a santa lei de Deus, mas é a lei do homem, a qual manda observar o primeiro dia da semana, a qual é o domingo. Então, neste exato momento, é necessário que devemos nos prevenir pelas pragas que virão, porque virão mesmo as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Hoje, o mundo acha que isto é uma pura mentira, que essas coisas não vão acontecer. Lembrem-se o que aconteceu no passado. O patriarca Noé anunciou a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. E as pessoas achavam que era uma pura mentira. Até que os tempos se foram. Durante 120 anos, o patriarca Noé anunciou esta advertência ao mundo diluviado. Mas o mundo não quis atender este aviso. E assim veio o dilúvio e destruiu a todos. Então todos pereceram pelo dilúvio, pelas águas. E assim também foi anunciado na época de Ló. Os 2 anjos anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Pois Sodoma e Gomorra estava cheio de muita violência. E neste exato momento era uma violência total. Era uma maldade completa. E neste exato momento Deus não suportou aquela violência. Então Deus envia os 2 anjos a Sodoma. E esses 2 anjos hospedaram a casa de Ló. E na época Sodoma estava cheio de gays. Sodoma estava cheio de homens gays. Aqueles a qual, na verdade, só se casavam homem com homem. Então, naquela época, os 2 anjos deram aviso que dentro de 40 dias o Sodoma será destruído. Então, neste exato momento, ninguém atendeu o aviso, mas apenas Ló e suas 2 filhas atenderam o aviso. E eles saíram de Sodoma e Gomorra. E depois veio fogo e enxofre e destruiu Sodoma e Gomorra. E assim, na época de Cristo mesmo que aconteceu, Senhor Jesus no Monte das Oliveiras anunciou a destruição de Jerusalém. E naquela época, aquela geração achava que as coisas não acontecerão. Então o Senhor Jesus anunciou: se tu soubesses a quem te busca como a galinha que ajunta os seus pintainhos, então neste exato momento tu, na verdade, reconhecerias. Mas nesse exato momento, Israel como nação rejeitou o seu mestre, não quis atender o aviso do Senhor Jesus. Então, nesta época, no ano 70, foi destruído Jerusalém pelos soldados romanos. E assim nós estamos dando o último aviso, é a mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse, capítulo 14, do seu versículo 9. Ali está o aviso final a todos aqueles que não atenderam o último chamado divino. Esses receberão as 7 últimas pragas. Então é por isso que Cristo viu nesta última geração as 2 classes, uma classe recebendo a marca da besta e a outra classe recebendo o selo do Deus vivo. Então o selo do Deus vivo está na santa lei de Deus, mas a marca da besta está na observância do primeiro dia da semana. É por isso que nós estamos dando este último convite para a humanidade. É necessário que devem atender este último chamado que está sendo dado na última hora. Então, neste período, está sendo promovida o decreto dominical.
em nome da liberdade religiosa. As igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Desde dia 2 de junho de 2020, as igrejas começaram a promover a falsa liberdade religiosa, qual é a falsa paz. E esta falsa liberdade religiosa é o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Então o mundo gozou a liberdade religiosa verdadeira. Mas hoje a liberdade religiosa foi tirada em 2020. Em 2020 tiraram a liberdade religiosa. É por isso que esta é uma mensagem do terceiro anjo que ameaça o mundo inteiro. É uma mensagem que a igreja adventista proibiu. Todos os pastores da igreja adventista proibiram esta mensagem do terceiro anjo para não ser pregada mais, por causa da falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a falsa paz mundial, a qual profetizou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 3, diz que nos últimos dias o mundo e as igrejas poderão andando dizendo paz, paz e segurança, e quando virá a destruição do mundo inteiro. Então nós estamos neste período, estamos no período da misericórdia, o tempo da graça. E quando Cristo está no santuário intercedendo por nós, é o tempo de purificarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É o tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, enquanto Cristo está no santuário celestial, intercedendo por nós. Então é a razão pela qual estamos neste período de misericórdia. Mas a misericórdia em brevemente vai terminar. E quando terminar a misericórdia, a graça terminar, então a ira de Deus virá para todos os transgressores da santa lei de Deus, aos desobedientes na santa lei de Deus. É por isso que devemos atender este chamado que está sendo dado. Então, pela falsa liberdade religiosa, qual é o decreto dominical, e este decreto dominical é o sinal da besta, então virá as pragas. Então é necessário que devemos escapar das pragas que estão vindo aos habitantes da terra. Então, neste período, estamos no período que o quarto anjo uniu ao terceiro anjo do Apocalipse 18. E o quarto anjo ilumina a terra toda com a glória da sua luz. E ele anuncia ao mundo inteiro: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Coito de todo espírito de ave imunda e detestável. Coito de toda ave imunda e detestável. Então, neste exato momento, o que representa a Babilônia? A Babilônia representa as constituições religiosas. A Babilônia representa as corporações religiosas que caíram e não quiseram ouvir o aviso de Deus, e não quiseram aceitar a santa lei de Deus. Então isto é que constitui Babilônia. Então Babilônia caiu por promover o decreto dominical, por promover a falsa liberdade religiosa. E assim, neste exato momento, a falsa liberdade religiosa que o líder da Igreja Católica está a promover é a mesma falsa liberdade religiosa a qual a Igreja Adventista está promovendo. Então, neste exato momento, estamos no período da imagem da besta. A imagem da besta são as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, unidas com a própria besta, todos juntos promovendo a liberdade religiosa. É por isso a Babilônia caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônio, coito de todo espírito de ave imunda e detestável. Então, esta Babilônia caiu por causa de promover a falsa liberdade religiosa, a falsa paz. Então, neste exato momento, estamos no momento da queda de Babilônia. Então, esta queda de Babilônia, o que causou a queda de Babilônia, é por causa que os demônios entraram dentro das igrejas, por causa da falsa liberdade religiosa. Então, o decreto dominical é a união de todas as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa. O decreto dominical é o terrível comunismo de todas as religiões no mundo. Então é por isso que todas as igrejas caíram por promover a falsa liberdade religiosa, por promover o decreto dominical, a qual saiu no dia
neste exato momento, este é o sinal da besta, que neste exato momento começa a ser colocado a todos os adoradores da besta. Então, o que devemos evitar neste exato momento para não recebermos a marca da besta? Nós temos que guardar a santa lei de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, ao qual nós encontramos o primeiro mandamento, que não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E o quarto mandamento diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, o sexto, o quinto mandamento diz: ora ao teu pai e à tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o sexto mandamento diz que não matarás. E o sétimo diz: não adulterarás. O oitavo diz: não furtarás. O nono diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, tudo do teu próximo não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos escritos na Santa Palavra de Deus. Mas a besta trouxe esta lei aqui, que manda guardar o domingo em lugar do sábado. E assim, desta forma, o mundo inteiro está adorando a besta. O mundo está adorando a besta. A qual a besta, nós já falamos que a besta é um poder político e religioso. A besta está representando o poder romano. A besta está representando o líder da Igreja Católica, a qual tem o título de Papa. Então a palavra Papa significa Pai. E a palavra Pai, na palavra de Deus, significa Deus. De acordo com a palavra de Deus, em São Mateus 23, versículo 9. Então, neste exato momento, o mundo inteiro olha para o Vaticano, achando que agora o líder da Igreja Católica é o cabeça da Igreja. Mas o líder da Igreja Católica não é o cabeça da Igreja. O cabeça é Cristo. Então, neste exato momento, no Vaticano não vai sair a solução nenhuma para os habitantes da Terra. É por esta causa que estamos a ver calamidades, crises terríveis, a fome, várias doenças estranhas, por causa de que o mundo inteiro olha para o Vaticano achando que ali vem a solução do mundo inteiro. Mas ali não vem a solução do mundo inteiro. Aí apenas vem a ruína dos habitantes da Terra. É por isso, de que lado você está? De que lado você está? Esta é uma pergunta feita a cada um de nós. De que lado você está? Ou você obedece à santa lei de Deus, ou você obedece à lei do homem, a qual a besta nos diz que guardai domingos de festa. Então, este é o aviso que nós viemos transmitir a vocês, para que não recebem a marca da besta. A marca da besta é a guarda do domingo em lugar do santo sábado. A marca da besta não é um microchip, a qual hoje os iluminantes mentiram o mundo inteiro. E as igrejas, dizendo que a marca da besta é um microchip. Mas a marca da besta é aquele dia que a besta autorizou para ser o dia do Senhor. E este dia é o domingo. Está dizendo: guardai domingos de festa. Então, não há autorização na Bíblia que nos diz que o domingo deve ser o dia do Senhor. Mas na Bíblia vamos encontrar apenas o Santo Sábado. Então, esta é a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, seu versículo 9. Então, esta é uma mensagem que ameaça o mundo inteiro. Então, é a razão pela qual a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida em todas as igrejas é o decreto dominical. E este decreto dominical é o sinal da besta. Então, aqueles que receberem o sinal da besta vão receber a ira de Deus. Está vindo a ira de Deus, ao qual é as pragas do Apocalipse 16. Essas pragas, a primeira praga, a qual será feridas dolorosas, são feridas abertas que virão aos adoradores da besta. E depois virá a segunda praga, a qual vai atingir ao mar. O mar modificará em sangue, e todo ser vivente que habita no mar morrerá. Esta será a segunda
besta. A terceira praga vai atingir aos rios e as fontes das águas. Os rios e as fontes das águas modificarão em sangue. Por causa de quê? Por causa que eles destruíram os santos profetas. Então também lhes será bebido sangue. Então esta será a terceira praga que vai vir sobre os adoradores da besta. E a quarta praga vai atingir ao sol. O sol vai aquecer mais, 7 vezes mais. E o sol vai queimar todos os adoradores da besta. Esta será a quarta praga que vai atingir a todos os adoradores da besta, aqueles que receberem a sua marca. Então, a quinta praga vai apenas caindo ao Vaticano, no trono da besta, lá em Roma, onde vai cair a quinta praga. Virá uma escuridão terrível no trono da besta, lá em Roma. Então, esta será a quinta praga. Mas a sexta praga vai atingir ao rio Eufrates. O rio Eufrates vai se desgotando. E este rio já se desgotou. E ele tornará o caminho dos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus, contra o Cordeiro. Então, neste exato momento, João viu os 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Os 3 espíritos imundos semelhantes a rã. João viu, da boca do dragão saiu um espírito imundo. Da boca do dragão significa Satanás. Da boca da besta saiu também um espírito imundo. Da boca da besta significa o Papa, o qual líder da Igreja Católica. E da boca do falso profeta saiu também um espírito imundo semelhante a rã. O falso profeta é o protestante apostatado. Então, esses 3 espíritos imundos se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus, contra o Deus Todo-Poderoso e contra o povo santo. Então, neste exato momento, estamos já no período que os 3 espíritos imundos estão unidos. Então, neste exato momento, os 3 espíritos imundos são os 3 poderes que perseguirão o povo de Deus nesta última hora. Então, estamos neste período em que será uma guerra chamada Armagedon. Apocalipse 16, versículo 16, fala desta guerra chamada Armagedon. A guerra do Armagedon é as leis dos homens, a lei do catecismo contra a santa lei de Deus. Então, esta é a grande guerra do Armagedon. É uma guerra espiritual. E nós já começamos esta guerra espiritual. A guerra contra o Cordeiro. Os 3 espíritos imundos contra o Cordeiro. Então, de acordo com o Apocalipse 16, versículo 16. Então, em 2020 começou esta guerra do Armagedon. Então, neste exato momento, esta guerra que já começamos, chegou o período que estamos na maior perseguição do povo de Deus. A falsa liberdade religiosa proíbe a mensagem do terceiro anjo. Por isso essa mensagem que nós estamos pregando neste exato momento é uma mensagem que já é proibida. É uma mensagem que pela falsa liberdade religiosa já não se pode pregar mais. Então, neste exato momento, o povo de Deus não vai deixar de transmitir esta mensagem. Por essa mensagem, nem demônios, nem homens ímpios, nem as leis da falsa liberdade religiosa poderá silenciar a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, o seu versículo 9. Se alguém adora a besta, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita. O tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. É as pragas que estão vindo ao mundo inteiro. Por isso, desde a época da pandemia, a pandemia foi o início dos juízos com misericórdia. Então estamos na hora dos juízos de Deus a caírem na terra, mas os juízos com misericórdia. Por isso nós estamos vendo grandes calamidades ocorrendo em todas as nações. Terremotos, enchentes, furacões, fome, guerras, grandes doenças estranhas. Isso tudo são os juízos de Deus com misericórdia. Mas quando terminar esses juízos de Deus com misericórdia, quando a porta da graça se fechar, então começa a ser derramada as pragas do Apocalipse 16 sobre todos os
transgressor da santa lei de Deus. Então, esta é a mensagem que nós viemos a transmitir. É a mensagem da última hora. Quando esperar esta mensagem, a porta da graça vai se fechar e, neste exato momento, só as pragas que serão derramadas aos habitantes da terra. É necessário que cada um faça uma reflexão pela hora que nós estamos vivendo. Então, este decreto dominical que foi assinado no dia 2 de junho de 2020 é o sinal da besta. Então, a partir de hoje, todos estão ouvindo que o domingo não é o dia do Senhor, mas o domingo é a autorização do líder da Igreja Católica. Então, neste exato momento, você que está ouvindo, a partir deste momento, continuando a observar, guardar o primeiro dia da semana, você estará recebendo a marca da besta. Então, aqueles que guardarem o verdadeiro sábado, esses receberão o selo do Deus vivo. Então, é por isso que os decretos estão avançando. Mas, a coisa mais admirável, o que está acontecendo, o que está a controlar todas as nações. Estamos neste período da união da Igreja com o Estado. Mas, neste período, a Igreja que está assentada na cadeira da ONU, que está a controlar todas as leis da falsa liberdade religiosa, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Colocou o pastor Danone Diop lá na ONU, controlando todas as leis da liberdade religiosa, todas as leis do poder civil, está vindo da ONU. Então, é a razão pela qual neste exato momento estamos no período da imagem da besta. Então, a imagem da besta é a união da Igreja com o Estado. Então, a Bíblia apresenta que a Igreja com o Estado não pode estar unida, mas chegamos ao período que chegou esta união. Então, estamos neste período da união dos três espíritos imundos semelhante a Arã, do Apocalipse, capítulo 16, ou seja, 13, 16, o seu versículo 13 e 14. Então, nós agradecemos a todos que ouvirem esta mensagem. Neste período, o quarto anjo veio, uniu ao terceiro anjo. Nós estamos na hora da queda de Babilônia. A queda da Babilônia que é a queda de todas as igrejas. Com o decreto dominical, Babilônia caiu. Com o decreto dominical, todas as igrejas caíram. As igrejas em Angola, no mundo inteiro, caíram por causa de promover a falsa liberdade religiosa, a falsa paz. Então, é a razão pela qual estamos no período do quarto anjo. E o quarto anjo ilumina a terra toda com a glória da sua luz. O quarto anjo é o remanescente fora dos templos, porque todos os templos se tornou moradas de demônios. Deus já não está habitando mais dentro dos templos, porque agora os templos se tornaram moradas de demônios pela falsa liberdade religiosa. Agora, pela falsa liberdade religiosa, as igrejas se uniram com todas as religiões pagãs. Se uniu com tudo que não presta. Se uniu com banda, com candomblé, com espíritas. Então, neste exato momento, isto é que constitui a Babilônia. Então, nós agradecemos. Este é um aviso que está sendo dado para todos os habitantes da terra. A mensagem do terceiro anjo. Então, nós agradecemos por todos que ouviram a mensagem. Uma mensagem final do Apocalipse 14, verso 9 e o Apocalipse 18. E a partir de agora, os verdadeiros filhos de Deus estarão fora dessas igrejas, guardando o verdadeiro sábado bíblico, guardando a santa lei de Deus, enquanto que os adoradores da besta permanecerão dentro desses templos, guardando o falso sábado, quando é o domingo. Então, obrigado pela audição de todos que ouviram este aviso. E Deus abençoe grandemente. Amém. Amém.